Bom, muito bem, eu vou falar agora então um pouco sobre a aproximação de Vincent van Gogh com o impressionismo. Ele não foi propriamente um pintor impressionista, mas ele, quando esteve em Paris, né, então a trajetória do Van Gogh é mais ou menos isso, né? Ele decide se tornar pintor, ele vai para a Holanda, para a capital, depois ele vai para Bruxelas tentar aprender um pouco na Academia de Belas Artes, depois finalmente chega a Paris, o seu irmão já morava em Paris nessa altura, e aí então ele começa a conviver com os pintores impressionistas e naturalmente essa era a moda francesa quando ele chega lá, né, em Paris. E então a gente vai perceber que ao mesmo tempo que ele imita um pouco a técnica de um pintor impressionista no uso de cores vibrantes, mas também no modo de pintar um pouco deixando as pinceladas à vista, né? Então eu vou então ilustrar um pouco isso aqui que eu estou dizendo com algumas pinturas ou desenhos de Vincent van Gogh dentro desse período. Então estamos já agora no ano de 1887, ele está morando em Paris, ele ficou um período relativamente longo, morando junto com o irmão, num bairro que fica ao norte de Paris, né? Montmartre, onde ficavam os boêmios, onde ficavam os artistas, um bairro muito interessante, muito bonito, muito charmoso, né? E o Vincent van Gogh então vai de fato viver Paris, né? O que nós temos aqui nesse primeiro desenho, talvez ele mesmo retratando a si, não sei, ou retratando qualquer outro personagem, à beira do rio Sena, né? Para quem não sabe, o rio Sena é aquele rio que corta toda a cidade de Paris e que confere um charme todo especial a essa cidade, né? O que nós temos aqui é uma paleta que foge completamente da paleta holandesa, né? Um quadro bastante colorido, chamando bastante a atenção, uma técnica que foge totalmente do realismo, né? E como aconselhavam os impressionistas, você não deve mais se preocupar em retratar com precisão a natureza, mas simplesmente observar a natureza e transpor para o quadro a impressão que você tem da percepção de incidência de luz sobre a natureza. Então as pessoas continuam indo para fora, né? Quer dizer, para os ambientes abertos, continuam indo para as paisagens rurais e urbanas, observar, mas a ideia é perceber a variação de luz, de incidência de luz, e isso de fato é algo instantâneo, quer dizer, questão de minutos, a posição do sol muda, a incidência de luz sobre um determinado objeto muda, então você tem que se preocupar em captar aquele instante, né? Também a ideia de uma pincelada bastante simples e rápida e tensa para poder captar com rapidez essa incidência de luz que vai mudar muito rapidamente. Nós temos aqui o exterior de um restaurante, também com uma presença de cor muito importante, também desenho muito longe do realismo, uma paleta muito longe da pintura holandesa. Isso aqui é uma paisagem de Paris, muito próxima de um desenho, quase um cartoon, mostrando um Van Gogh bastante empolgado, né, com essa explosão aí de cores. Nós temos aqui um desenho provavelmente do Theo, o irmão do Vincent van Gogh, e eu chamo a atenção aqui para essas marcas, né, de sombreamento e já o uso de cor, né? Eu gosto muito desse desenho, desse pássaro, né? Essa capacidade de estabelecer um foco, né? Estamos ainda em 1887 e esse pássaro relativamente colorido, esse fundo colorido, esses galhos insinuados, essa vegetação insinuada, né? Essa coisa bastante manchada, né? Bonita, e uma presença importante de cores. Nós temos aqui uma paisagem do bairro, uma vista do bairro, né? Ou a partir do bairro de Montmartre, que é o bairro onde o Vincent van Gogh morava com o seu irmão, né? Muita cor,
muitas ondulações, né? Como depois vai se tornar típico na pintura do Vincent van Gogh. Isso aqui é muito legal também, de 1887, são pilhas de romances coloridos, pinceladas, né? Bem à amostra, pinceladas tensas, sobrecarga de tinta, as coisas mais emplastadas e também chamando atenção para o tema, não só para a cor e para a técnica, mas para o tema. Então o Vincent van Gogh gostava muito de pintar, pintava de forma impetuosa, escrevia muitas cartas, escrevia às vezes mais de uma carta por dia, escrevia quase todos os dias e ele lia muitos romances, sobretudo os franceses e os ingleses, né? Isso aqui provavelmente seria uma pilha de romances em uma das mesas do seu apartamento, né? Bom, aqui nós temos então um autorretrato, talvez um dos autorretratos que mais caracterize o jeito Van Gogh de pintar, né? Cores vibrantes, pinceladas à amostra, não só o rosto todo cheio dessas pinceladas à amostra, com mistura de cores, mas também o mesmo acontecendo com o fundo. Isso contrasta com aqueles autorretratos que eu mostrei na aula anterior, né? Onde ele se apresentava como um lorde quase, né? Como um cavalheiro, né? Como um nobre, e com aqueles tons pastéis, né? Aqui não, aqui você tem uma explosão de cores e você tem um desenho, uma forma de pintar, de desenhar muito típica do próprio pintor. A gente percebe já a sua pintura em evolução, já rompendo com a paleta holandesa, já incorporando elementos do impressionismo e já indo além também do próprio impressionismo. Isso aqui é muito legal, é uma praça ao nascer do sol. Se você comparar essa paisagem, né, essa vegetação, esse modo de representar a vegetação com um quadro de outros pintores ou pintoras impressionistas, você de fato vai ver o quanto isso é parecido, não só no uso de cores, mas também no modo como ele representa a natureza, né? Isso é muito parecido com Monet, com Pissarro, né? Então, faça um pouco essa comparação. Estamos ainda no ano de 1887, que é um ano que ele passou em Paris. Aqui nós temos o nascer do sol no bairro de Montmartre, né? Que é o bairro onde ele vivia com o seu irmão no apartamento, né? Que era do irmão, né? Uma paisagem totalmente impressionista, uma cor bastante bonita. Bom, a gente sabe que o Vincent van Gogh depois vai utilizar e vai se tornar típico das suas pinturas o uso do azul e o uso do amarelo e às vezes o contraste entre os dois numa mesma pintura. Aqui nós temos também uma pintura de 1887, uma ponte. Isso é muito interessante porque além da paleta muito próxima dos impressionistas, mas também a técnica de pintura muito próxima dos impressionistas, aqui a gente vai observar algo também bastante interessante, que é a representação das pontes no estilo japonês, né? Quer dizer, uma das características da pintura da segunda metade do século XIX na França é a questão do diálogo com a cultura japonesa, aquilo que algumas pessoas chamam de japonismo, né? O que é o japonismo? Esse flerte e a incorporação da estética japonesa, da pintura japonesa. Então, se você comparar, por exemplo, a paleta dos impressionistas com as gravuras japonesas, você vai perceber que eles estão utilizando as cores fortes, vibrantes, os contrastes de cores que eram típicos das gravuras japonesas, e a gente sabe que o Van Gogh colecionava gravuras japonesas, né? O espólio dele deixou um monte de gravura japonesa, e então ele admirava essas gravuras e certamente se inspirou nelas para escolher as cores que iria utilizar, né? E naturalmente isso não aconteceu apenas com ele, mas também com outros pintores impressionistas com quem ele estava convivendo nessa sua passagem por Paris. Ok? É isso então. Até a nossa próxima aula.